Além de garotinho, o ex-governador Sérgio Cabral passou a noite no complexo penitenciário em Bangu, na zona oeste do Rio. Quem está lá em frente tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Paulo Mário Martins. Oi, Paulo Mário, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia para todo mundo. Olha, o ex-governador passou a noite numa cela de 9 metros quadrados. E ele, que estava acostumado a um cardápio refinado, teve que tomar o mesmo café da manhã dos outros presos. Pão com manteiga e café com leite. Sérgio Cabral foi preso ontem de manhã e, como você vai ver agora aí na imagem, ele foi colocado num carro da Polícia Federal e trazido aqui para o complexo penitenciário de Bangu por volta das 6 da tarde. Ontem, a Assembleia Legislativa decidiu criar 2 CPIs para investigar denúncias de irregularidades nos 2 governos de Sérgio Cabral. Agora, Chico e Ana, por uma daquelas ironias do destino, Cabral está numa ala do presídio que ele já conhece, mas por uma outra razão. Foi ele, quando era governador, que inaugurou Bangu 8, onde ele está preso agora. Chico, Ana. Obrigado, Paulo. Sérgio Cabral é acusado de chefiar um esquema criminoso que envolvia secretários de Estado e executivos de empreiteiras para desviar dinheiro de obras públicas. Os investigadores dizem que Cabral continuou recebendo as propinas, mesmo depois de ter deixado o cargo. A reportagem que você vai ver agora é da Fernanda Grael. Estas são as primeiras imagens de Sérgio Cabral no complexo penitenciário de Bangu. Às 7h15 da noite, o ex-governador acompanha agentes até a carceragem. Sérgio Cabral foi o principal alvo de uma ação inédita e coordenada entre a Justiça Federal do Rio e do Paraná. Para o Ministério Público, o ex-governador saqueou o Estado com esquemas de propina envolvendo empreiteiras contratadas para executar grandes obras. A operação apreendeu bens que teriam sido adquiridos com o dinheiro da corrupção. No apartamento de Cabral, brincos, um colar de pérola e relógios valiosos. Na casa de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, a lancha avaliada em 5 milhões de reais e um helicóptero, que estão em nome de um ex-assessor, também entraram na mira da investigação. Sérgio Cabral foi apontado como o chefe da organização criminosa. Esses pagamentos ocorreram entre 2007 e 2014, durante os 2 mandatos do governo de Sérgio Cabral. Em relação a Andrade Gutierrez, foi afirmado que havia um pagamento de uma mesada de R$350 mil. Isso foi pago por pelo menos um ano. Em relação a Carioca Engenharia, houve pagamento de mesada de R$200 mil no primeiro mandato. E no segundo mandato de Sérgio Cabral, essa mesada subiu para R$500 mil por mês. Esse dinheiro, ele circula até hoje por aí, uma série de empresas de fachada e esquemas de consultorias falsas que a gente está levantando para que possa, enfim, recuperar e poder devolver esses valores aos cofres públicos. Os investigadores disseram que somente em 3 grandes obras as propinas chegaram a R$224 milhões. A reforma do Maracanã, a construção do Arco Metropolitano, uma nova rodovia e obras do PAC em favelas do Rio. As 2 empreiteiras envolvidas são a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia, investigadas na Operação Lava Jato. As delações premiadas em Curitiba ajudaram as investigações conduzidas pela Justiça do Rio. Testemunhas disseram que Sérgio Cabral pediu também propina a Andrade Gutierrez por obras de terraplanagem no complexo petroquímico de Itaboraí, o Comperj, numa negociação que envolvia o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os executivos da Andrade Gutierrez novamente se reuniram com o Sérgio Cabral e acertaram o valor de R$2.700.000 de propina relacionados ao contrato de terraplanagem do Comperj. Muitas reuniões aconteciam aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. E às vezes o próprio Sérgio Cabral recebia os empreiteiros. A investigação revela que o ex-governador manteve o esquema de propina mesmo depois de deixar o cargo. Foram vários crimes de corrupção seriados e lavagem de ativos também de forma profissional. Por exemplo, até 2015, pelo menos, a identificação desses pagamentos e também uma em 2016. As entregas aconteciam no Rio e às vezes em São Paulo. Os investigadores descobriram como o dinheiro vivo era recolhido. E da parte do senhor Sérgio Cabral,
o senhor Carlos Emanuel de Carvalho Miranda ia até as sedes das empresas, Carioca Engenharia, com uma mochila nas costas, pegava o dinheiro em espécie e saía pela porta da frente. No esquema da organização criminosa, abaixo de Sérgio Cabral, estavam o ex-secretário de governo Wilson Carlos e o ex-secretário de obras Hudson Braga, que administravam o recebimento de propinas. Hudson Braga cobrava também mais 1% do valor das obras, o que ele chamava de taxa de oxigênio. Os ex-secretários tratavam diretamente com os executivos das empreiteiras. Os outros integrantes desse esquema eram os operadores financeiros. Os procuradores descobriram que o grupo tentava esconder a origem do dinheiro ilícito, fazendo qualquer tipo de compra, de vestidos de festa a blindagem de veículos, de faturas de cartão de crédito para a mãe de Cabral a presentes para a esposa do ex-governador. A ex-primeira-dama Adriana Anselmo comprou, por exemplo, 2 minibugs por R$40 mil, 6 vestidos de festa por R$57 mil e 3 carros no valor de R$632 mil. Ontem ela foi conduzida coercitivamente pelos policiais, obrigada a depor. Até despesa com um cachorro-quente na festa do filho de Cabral, uma compra no valor de R$1.000, foi paga pelo esquema, segundo a investigação. O caso revelado hoje é um exemplo clássico que retrata os efeitos avassaladores da corrupção para o Brasil, para o Rio de Janeiro. A sociedade sofre e muito com os efeitos da corrupção. A população reagiu à prisão de Cabral, comemorou na passagem do comboio a caminho do presídio de Bangu e com fogos de artifício na chegada penitenciária. Um dos mandados de prisão contra Cabral era da Justiça Federal do Paraná. O juiz Sérgio Moro citou a crise financeira do Rio e disse que seria uma afronta permitir que os investigados continuassem se beneficiando da propina. O juiz Sérgio Moro afirmou que no acerto entre a Andrade Gutierrez e o grupo do ex-governador Sérgio Cabral ficou um saldo de propina a ser paga. E que enquanto todo o dinheiro não for rastreado, há risco dele desaparecer. O juiz também apontou que os investigados poderiam se valer da propina para fugir do país. Assim, de acordo com o Moro, a prisão dos investigados, além de prevenir o envolvimento em outros esquemas criminosos, impedirá ou dificultará novas tentativas de ocultação do dinheiro. O juiz também mencionou as finanças do governo do Rio de Janeiro no despacho de prisão de Sérgio Cabral. Moro considerou uma afronta manter os investigados em liberdade diante do caos financeiro do Estado. O juiz citou a ruína das contas públicas do Estado do Rio. Condenou os gastos dos investigados com a compra de bens de luxo, enquanto a população do Rio tem sido submetida a sacrifícios, com aumentos de tributos e corte de salários e investimentos. Uma versão criminosa de governantes ricos e governados pobres.